Olá pessoal, seguimos com nossos conceitos de orientação a objetos e Java e nesse vídeo falaremos sobre herança, que é um outro tipo de relacionamento entre classes previstos aí, dos que são previstos aí na orientação a objetos. Então, para esse exemplo, criarei mais um pacote só por questão de organização, onde trataremos aqui os elementos relacionados à herança. Então, quando a gente fala do relacionamento de herança, nós falamos do relacionamento do tipo eu sou alguma coisa. Então, na orientação a objetos, nós lidamos ou criamos relações hierárquicas, entre outras coisas, para prover reutilização de código. Então, nós conseguimos ter um nível organizacional melhor em termos de separação de classes, porque na prática, um software orientado a objetos, ele tende a ter um número muito grande de classes. Então, nós conseguimos organizar melhor e reduzimos assim também o retrabalho, a manutenção no código e esse tipo de coisa. A relação de herança é como a herança aqui na vida real, né? Então, os conceitos são bem similares. Eu tenho um ancestral que cede alguma coisa para um descendente e esse descendente então herda coisas, como é na vida real, quando nós temos um parente que vem a falecer, nós então herdamos aí alguns bens, algum dinheiro, enfim, que a gente chama de herança. Então, no ponto de vista de classes, é do mesmo jeito. Então, classes herdam elementos de outras classes. Então, essas classes que cedem esses elementos, ou seja, essas classes que representam os ancestrais, nós chamamos de classe mãe ou superclasse. E essas classes que herdam dessas classes ancestrais, nós chamamos de classes filhas ou subclasses, tá certo? Então, se a gente pensar que a relação de herança, ela também pode ser dita uma relação de superclasse com subclasse. Então, a classe que herda é chamada subclasse, a classe que é a classe mãe é a superclasse dessa relação. Então, como eu falei, nós utilizamos, entre outras coisas, a herança para reutilização de elementos. Então, é exatamente o que eu vou mostrar agora. Então, eu vou criar aqui uma classe chamada pessoa e depois eu vou criar mais duas classes. Eu vou criar uma outra classe chamada professor e vou criar uma terceira classe chamada aluno. Então, se a gente voltar aqui na classe pessoa, por onde começaremos, eu vou especificar aqui dois atributos. Então, uma pessoa tem nome, tá? E uma pessoa aqui também tem idade. Eu venho trabalhando com idade, mas a gente sabe que na prática a gente nem utiliza o atributo idade, né? Então, o correto seria a gente estabelecer a data de nascimento e a partir da data de nascimento a gente efetuar o cálculo da idade, visto que a idade é variável, né? Então, todo ano ela vai sofrer alteração, então não é muito interessante a gente manter isso em termos de entidade, mas logicamente, isso é apenas para didática, para que você entenda o recurso que nós estamos discutindo aqui. Então, o que acontece? Além disso, eu vou estabelecer métodos de acesso, getters e setters aí para a classe pessoa. Então, bem simples, nenhuma novidade até agora em relação ao que a gente viu. Então, nós temos agora a classe professor e nós temos também a classe aluno. Então, se você notar, aqui sim é onde nós começaremos a trabalhar com a herança. Então, a herança em Java ela é caracterizada pela palavra reservada extends. Então, uma classe estende outra classe, ou seja, uma classe passa a ser filha de outra classe ou passa a herdar de outra classe. Então, professor estende pessoa. Então, por isso que a gente fala que é um relacionamento do tipo eu sou alguma coisa, diferente lá do relacionamento de associação ou agregação em que eu tenho alguma coisa. Aqui na herança a gente fala eu sou alguma coisa. Então, o professor é uma pessoa. Assim como o professor é uma pessoa, o aluno ele também é uma pessoa. Então, a partir desse momento, a classe aluno está herdando tudo que está definido na classe pessoa
assim como a classe professor está herdando tudo que foi definido na classe pessoa também. Então, o professor vai ter tudo que uma pessoa tem, mais, por exemplo, a especialidade dele. Enquanto que o aluno vai ter tudo que uma pessoa tem, mais, por exemplo, uma matrícula. E eu estou colocando a matrícula como inteiro, porque eu estou pressupondo que essa matrícula só pode conter números. Se essa matrícula tivesse números e letras, naturalmente o tipo de dado não seria int e sim string. Bom, depois que eu estabeleço esse critério, eu vou então criar os métodos de acesso para a especialidade. Está pronta a minha classe professor. E do mesmo jeito eu vou definir também aqui os métodos de acesso, get e set, aqui para o campo matrícula. Então, até aqui nós já definimos as estruturas relacionadas à herança. Então, veja que a classe aluno já herda da classe pessoa e a classe professor já herda também da classe pessoa. Então, nós vamos agora à classe de teste, como a gente já vem fazendo nos outros exemplos, exatamente para que a gente possa validar isso. Então, eu não vou me preocupar nesse momento em definir objetos da classe pessoa, mas sim eu vou me preocupar em definir um objeto da classe professor e um objeto da classe aluno. Então, eu vou começar com o professor. Então, P, new professor. Observe que eu consigo utilizar o construtor vazio ou o construtor implícito. Por quê? Porque na classe professor não há nenhum construtor especificado. Então, o objeto já está pronto. E a partir disso, eu consigo, então, acessar os métodos set para poder adicionar valores. Então, observe que eu consigo atribuir o nome ao professor, por exemplo, Marcos. Consigo atribuir também uma idade ao professor, 37, e observe que eu também consigo atribuir uma especialidade, por exemplo, programação. Então, veja que no objeto P eu tenho 7 nomes, 7 idades, 7 especialidades, mas se a gente voltar na classe professor, a gente pode notar que não há 7 nomes, não há 7 idades. E de onde esses métodos estão vindo? Eles estão vindo exatamente do mecanismo de herança. Então, agora há pouco eu já citei para vocês que quando a classe professor herda da classe pessoa, ela então recebe tudo que foi definido lá. E lá na classe pessoa eu tenho então nome, idade e eu tenho os métodos de acesso get e set para cada um desses elementos. Então veja que uma vez que professor, a classe professor é filha da classe pessoa, naturalmente ela vai possuir tudo que tem declarado na classe pessoa, mais as especificidades dela, ou seja, o que diferencia ela da pessoa, porque o professor é uma pessoa com especialidade, enquanto o aluno é uma pessoa com matrícula. Então, do mesmo jeito, a gente pode criar aqui um objeto da classe aluno e observar esse mesmo comportamento de herança para os atributos nome e idade. Então, A ponto set nome, veja que o aluno também vai ter um nome, tá? E observe que o aluno também vai ter uma idade, tá? Mas veja que diferente do professor, o aluno ele não tem especialidade, ele tem matrícula. Então, no caso da Maria, a matrícula 1, 2, 3. Então, ao executar esse código, a gente nota que nada acontece, nada vem no terminal, por quê? Porque nós estamos apenas adicionando os valores aos atributos. Mas aí, do mesmo jeito que eu estou adicionando, eu posso, então, fazer uso dos métodos get para que eu consiga, então, recuperar essas informações. Então, aqui, ó, get nome. Do mesmo jeito, eu vou ter o get idade. E ainda finalizando, eu vou ter então o get especialidade. E aqui eu teria a mesma situação, só que para o aluno, né? Então, aluno, eu tenho o get nome, o aluno ele também terá o get idade, mas diferente do professor, esse aluno não terá especialidade, ele terá então a matrícula. Agora sim, ao executar, eu posso notar que eu tenho os valores relacionados ao objeto professor e eu tenho
os valores relacionados ao objeto aluno. Veja que nome e idade estão sendo compartilhados entre as duas classes, tanto professor quanto aluno, através do mecanismo de herança, o que enxuga, ou seja, reduz bastante o tamanho do meu código. É isso aí, pessoal. Por hoje encerramos. No próximo vídeo daremos seguimento com mais algumas questões relacionadas ao mecanismo de herança e o que eu posso fazer em relação a métodos e também outros detalhes relacionados a construtores.